Dessa vez não é o cliente que está errado, é você que não sabe criar uma proposta de trabalho, um orçamento direito para um cliente. É isso que eu vou contar, um caos para você, vários causos, na verdade, do áudio, dos games e da música. O áudio, games, música. Esse podcast é causos de áudio, game e da vida. Meu nome é Thiago Adamo e se você estiver escutando esse podcast, esse vídeo aqui, fica aí, vai fazer outra coisa enquanto você se entretém com esses causos aqui. Bom, eu tenho um estúdio de áudio para games há muitos anos e eu desde muito cedo, eu sempre trabalhei na área técnica, né? Antes de trabalhar com games, eu trabalhava com tecnologia e eu vim da área da programação, eu era um programador, depois eu virei um analista de sistemas, depois eu virei um analista de negócios, depois um gerente de projetos, depois um gestor de projetos, ou seja, eu fui crescendo ali naquela cadeia alimentar, trabalhei em vários bancos, não recomendo, trabalhei em várias instituições financeiras, não recomendo igualmente, pelo menos para quem quer ter um pouco de sanidade. E o que eu vou trazer para você aqui é o seguinte, muita gente na minha área fala que, olha, Thiago, o cliente nunca aceita as minhas propostas e tal, e eu, obviamente, tem batalha que tá perdida mesmo. Tá? Você pode tentar, você pode negociar, mas tem batalha que tá perdida. Mas eu, ano passado, fechei muitos negócios, inclusive fechei vários contratos, 2 vezes com o mesmo cliente. E obviamente nos últimos anos tem sido assim, porque eu aprendi a vender o meu trabalho. Inclusive, essa é uma coisa que é muito demoniada na área do áudio no geral, principalmente na área do áudio da música, as pessoas demonizam quem sabe vender bem. Isso não quer dizer que você é ruim tecnicamente. Bom, eu me garanto aqui, né? Só você ver eu produzindo música aqui no meu canal, produzindo efeitos sonoros, implementando. Eu já fiz isso para vários jogos, eu não preciso mais provar isso para ninguém, né? Tem muita gente que fala, mas mostra aí suas trilhas. Pô, tem uma lista, se você quiser eu te mando aí uma lista com o portfólio completo da Game Audio Sounds. A gente está atualizando o site, logo vai estar lá. E aí você vai poder também ver a hora que você quiser esse portfólio. Eu tenho os Reels que eu mando para os clientes. Isso é bem importante porque faz parte dessa carta de vendas, né? Então eu aprendi desde muito cedo a vender meu trabalho, né? Principalmente para conseguir aumentos. Então, o que acontecia? Quando meus colegas vinham chorar porque não tinham sido valorizados pelo departamento e tudo mais, eu preparava um relatório com tudo de bom que eu fiz nos últimos 12 meses, todas as evoluções e principalmente todo o ganho palpável que eu tinha. Tinha projetos, empresas que eu trabalhava, que eu não tinha um ganho financeiro palpável, né? Mas tinha outros que era muito fácil trazer o ganho financeiro que eu gerei e a minha proposta de aumento. Né? Lembrando que eu sempre chegava com uma proposta de... Isso aí, quem assiste The Office sabe, né? Aquele papo da Jen com o Michael, né? Que a Jen chega, Michael, eu vou te dar 12%, mas você tem que pedir 20%. Aí o Michael pede 20%. O Michael pede 20%, a Jen fala não, e ele fala, pô, mas você não falou pra pedir 20%? É a negociação básica, sempre tem que pedir um pouco a mais pra chegar num denominador comum, porque normalmente as equipes de RH elas têm que trazer essa vitória para dentro de casa de que elas deram menos aumento do que você pediu, negociaram o aumento. A negociação faz parte de qualquer relação comercial. Na gringa, os clientes, no geral, eles têm menos propensão a negociar, porém, eles sempre ficam felizes de ver um desconto, né? Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa que eu tenho que fechar você tem que chegar num valor, você tem que saber medir o seu trabalho. E não tem jeito de você saber medir as horas, fazer um bom orçamento, se você não está medindo quanto você demora para fazer as coisas. Ai, Thiago, mas eu estou começando agora a trabalhar e tal. Como é que eu meço? Você mede durante o tempo que você está estudando. Não existe estudo de áudio sem botar a mão na massa, sem produzir. Então, a cada segundo que você está produzindo uma trilha sonora, e lembra-se, produção ela não é só a hora que você senta na DAW. Ela vai do planejamento, de outras coisas. Então, é sempre bem importante você pensar que vale demais você ter essa noção de que você precisa medir bem para poder fazer bons orçamentos. Dito isso, o orçamento que você manda para o cliente, ou seja, você convencer o cliente que você pode ser uma opção viável, só precisa agora fechar a questão dos valores.
Que é uma questão que muitos clientes já vão te botar na frente de tudo. O cara fala, pô, adorei seu trabalho e tal, mas quanto que vai custar? E aí, esse quanto que vai custar é basicamente assim, me manda o tamanho do seu jogo, me fala mais ou menos o tamanho, as fases, o estilo de arte, tem jogos similares, e basicamente em cima disso que eu faço uma proposta que eu chamo de orçamento, mas lá fora não existe esse nome, então a gente costuma colocar como proposta, porque aí dá para colocar como proposal, né? E essa proposta, ela faz o quê? Ela é uma carta de vendas, ela não é uma lista de preços de supermercado, porque serviço é diferente de produto. Então, áudio para games você não encontra numa gôndola de um supermercado, né? Você até consegue entrar lá no site e comprar um pacote de efeitos sonoros, mas não exclusivamente feitos sob medida para o seu jogo. Então é como se fosse uma alfaiataria. E esse trampo de alfaiataria é um trampo sob medida. E sob medida tem cobrança específica para cada cliente. Então você vai preparar o orçamento, e o orçamento, na minha opinião, obviamente nesse vídeo não dá para entrar em super detalhes. Lá na minha formação eu tenho aulas completas sobre isso. Lá no curso Game Audio Sound também tem um curso ali falando sobre como eu monto meus orçamentos. Lá na formação tem exemplos de orçamentos já fechados, e a gente fala isso, tem tarefas sobre orçamento e tudo, que eu acho importante, que a maior parte da galera se ferra, cobra mal, sai triste, porque não sabe cobrar, não sabe negociar, principalmente a questão da negociação. Então, a primeira coisa que a sua proposta tem que trazer é a sua visão do projeto. Muitas vezes, quando o cliente não me conhece, eu já monto até um reel apanhado de trabalhos meus que eu fiz e que podem até se conectar com o jogo. Se eu tenho alguma coisa parecida com o jogo, eu preparo um reel específico para aquele jogo, né? Uma seleção de trabalhos meus que se conectam com o jogo que eu vou trabalhar. Isso ajuda a vender, óbvio, muito óbvio. Então, mostrar a minha visão, fazer a pessoa imaginar como seria o jogo dela com essa direção de áudio. Então, e para esse jogo vai ser uma trilha sonora em Digital Fusion, inspirado em Celeste, Undertale. Vamos usar ali os instrumentos inspirados em Super NES, em PlayStation 1, por exemplo, para um jogo que tem essa estética visual. Bom, aí a gente fala das coisas dos efeitos sonoros. Olha, eu vou trazer um pouco de cartoon, vou trazer um pouquinho de retrô, vou trazer um pouco de sons reais com Foley para essa trilha sonora, para os seus efeitos sonoros. Nós vamos implementar o áudio do seu jogo utilizando Fmod, que vai dar as seguintes vantagens, porque nós vamos falar sopa de letrinha, você tem que falar o que isso vai gerar vantagem, vai diminuir a quantidade de código, vai dar mais controle pra gente, para mixar o jogo, o áudio do jogo, que é uma coisa que normalmente fica ali meio que pererecando no final do projeto, e ninguém faz, e o jogo fica com um áudio ruim de mixagem. Estou trazendo vantagens para se trabalhar comigo. Estou construindo na cabeça do cliente as vantagens. E aí sim, depois de construir essas vantagens, eu falo do que eu vou entregar. Então são 10 músicas, 20, sei lá, 100 efeitos sonoros, e aí eu vou colocar um valor único por cada esse trabalho. Mas eu quero valor unitário. Cara, ele vai fazer a conta ali, ele não é idiota. Mas eu não gosto de trabalhar com valores unitários porque é um pacote. E um pacote tem várias coisas que influem nesse pacote. E ali eu coloco meu preço raw, meu preço cru, meu preço sem desconto nenhum. E aí eu gosto de oferecer um desconto, isso é uma coisa que eu tenho feito e funciona, tá? Funcionou pra caramba aqui. Um desconto especial se o cliente fechar durante uma data. Porque o que acontece? Tem que pensar na psicologia de alguém que vai comprar um serviço, que vai contratar. Se ela te procurou, se vocês chegaram no ponto de orçamento, a pessoa tá quem? Ela tá querendo, né? Se passar muito tempo, ela pode começar a querer menos. E então eu gosto de oferecer, sabe, até para começar mesmo, porque áudio é uma coisa que normalmente lá atrás veio muito da nossa herança maldita ali, principalmente aqui no Brasil, né, que essa herança maldita da publicidade. Eles gostam de falar do áudio no finalzinho do projeto, faltando bem pouco. Isso tem mudado, tá? Eu tenho trabalhado em projetos cada vez mais no começo, isso é ótimo pra caramba, mas é uma coisa que não é tão comum ainda. Tá ficando 50-50, vai. Tem muita gente que chega desesperada, mas tem muita gente agora que tá chegando super organizada.
Então, você dá um preço e você coloca ali alguma vantagem. E qual que é a vantagem? É um desconto, normalmente. É universal. O cliente da gringa, ele não gosta de negociar. Se o valor que você passou para ele está dentro do que ele pode pagar, ele fecha. Se não está dentro, ele vai falar, pô, não consigo, obrigado aí por ter mandado, mas eu não tenho dinheiro para isso. E dá para negociar ainda também assim, porque a negociação sempre pode partir de você. Mas enfim, não é isso que eu vou falar hoje, né? Você pode sempre voltar lá para o cliente e falar, opa, mas qual que é o seu budget? Obviamente, se o seu budget estiver muito fora dos valores que você quer praticar mínimos para o seu projeto, você não fecha, né? Mas se tiver dentro, você fala, olha, eu vou fazer essa exceção, a gente fecha, né, nesse valor, mas eu vou querer, sei lá, 70% do valor em advance, né? Obviamente, deixando claro no invoice que, pô, né, quando ele fizer esse pagamento, se ele, por exemplo, ele não curtiu sua entrega e tal, você devolve o pagamento para ele, ou completo ou com algum desconto ali em relação ao tempo que você gastou para fazer aquelas primeiras peças, né? Mas isso é contrato, depois a gente fala sobre isso em outro dia. Você que é meu aluno da formação sabe que tem aulas e eu para te ajudar nisso, né? Pessoalmente. Enfim, aí chegou lá o contrato, bababá, né? Mandei a proposta, mandei o desconto e coloquei um time frame, que é o quê? Essa proposta eu vou te dar 20% de desconto desde que a gente feche ela e pague o sinal. Não precisa falar que pague o sinal. A gente aceite essa proposta até tal data. Isso é universal. Todo mundo gosta de pagar mais barato. E se não tiver... mas a cultura do gringo é de... Não é. Qualquer gringo do mundo inteiro gosta de pagar menos por algo que ele entende que tem maior valor. Então, isso faz ele tomar uma ação, que é fechar com você. E se ele não quiser fechar, depois ele fecha pelo valor cheio, não tem problema. Você pode até negociar um desconto menor depois. Mas é importante, isso é uma coisa que ela faz com que o seu cliente tome a ação. Então, você foi lá, colocou a time frame, colocou lá o seu desconto, fechamos a proposta, e aí você coloca as formas de pagamento. Eu recomendo que sempre você peça um sinal, porque você não conhece quem está do outro lado. Eu já me ferrei bastante, eu conheço certas pessoas, muitas pessoas da indústria que se ferraram com clientes, principalmente alguns clientes da Ásia, que lá totalmente regulamentação é diferente e tal, do cliente fechar, receber, usar e não pagar. Então é legal sempre você ter um sinal que te protege. Bom, dito isso, você viu que aprender a vender não é um demônio que funciona, que destrói a vida das pessoas, não. Aprender a vender é desejável, é bom, né? Ajuda que a gente pague as contas melhores, de forma mais tranquila e sem pensar que quem não aprende a vender o seu trabalho vai se ferrar, vai apanhar. Mas eu quero ser funcionário de uma empresa grande de jogos. Cara, você vai ter que negociar salário, você vai ter que negociar aumento, você vai ter que negociar prazo. Aprender a negociar é uma qualidade muito bacana e que vai te ajudar muito. Beleza? Então, quem não vende é vendido, já dizia o ditado. Se você estiver assistindo aqui, tem vários vídeos aqui, tem meu livro, Game Audio Business, que começa a te dar essa noção de como aprender a vender. Obviamente tem minha formação, o link está aqui na descrição. Nós vamos estar abrindo vagas ali entre o dia 15, 16, 17 de janeiro desse ano, vagas especiais para a turma que abre o ano, né? Sempre tem uma coisa muito interessante para a turma que abre o ano, né? Um intensivão aí de janeiro e fevereiro. E o livro está aqui, é de graça, são 50 páginas. Meu método de como conquistar clientes em game áudio está nesse livro, é free, tá bom? Obrigado por ter assistido, tem os vídeos aparecendo e a gente se vê no próximo. Valeu, falou e tchau.